Sejam todos bem-vindos mais uma vez à formação de língua portuguesa e língua estrangeira moderna, professores de inglês e demais professores, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui novamente para retomar a questão da sondagem, da segunda sondagem de escrita, e nós também teremos a intenção de falar sobre a indicação literária e sua importância dentro da perspectiva protagonista dos nossos estudantes, na escolha do livro que eles gostariam de ler. E falaremos também da nossa avaliação SAEB, que acontecerá no final do ano, em novembro, e teremos também a prova SARESP. Para pensar sobre a elaboração dessa prova e também na retomada das habilidades necessárias aos estudantes, precisamos refletir, nos familiarizar com toda essa organização e, principalmente, entender que esse processo faz parte do aprimoramento da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, eu peço licença e vou compartilhar com vocês a nossa orientação através da organização do PPT. Então, vamos juntos, pessoal. Então, como eu disse, primeiramente estaremos iniciando com esses temas, mas antes dos temas, também teremos a fala da nossa dirigente, Rosenilda. Então, passo a palavra para a Rosenilda. Diretores, vice-diretores, professores da rede da diretoria de Sorocaba. Eu me chamo Rosenilda, dirigente regional, vim para desejar a todos uma boa semana de formação. O núcleo pedagógico tem se esmerado e preparado bons temas, bom acolhimento para que todos vocês realmente aproveitem esse momento de estudo, de reflexão. Lembrando que toda ação é pedagógica, que tudo que fazemos em todos os níveis da educação é para a aprendizagem dos nossos alunos. Bom trabalho a todos. Obrigada, Rosenilda. E nós vamos pensar nessa construção, como eu já havia dito inicialmente, pensando na segunda sondagem de escrita. A proposta é trazer intervenções e a reflexão sobre as nossas intervenções. Vejam que a primeira sondagem já foi publicada no Boletim 93, e após a aplicação da sondagem, nós teremos então um norteamento de ações, com certeza reflexiva, para o tratamento individualizado de cada estudante no seu registro escrito. Também teremos ações em relação a protagonismo sênior e juvenil, pensando na evidência da segunda indicação de livros literários. Muito importante, pessoal. Então, promover as análises sobre as obras, a pesquisa sobre quais livros eles gostariam de ler, é de fundamental importância para o prosseguimento e aprimoramento da aprendizagem. Nós teremos também um cronograma, que já está dentro de documentos orientadores expresso, do terceiro bimestre em relação à aplicação da AP3, que é do terceiro bimestre, e as sequências digitais que fazem parte da plataforma CAED. Então, nós temos sequências importantíssimas para a retomada dos conhecimentos dos nossos estudantes. Nós traremos também a rever a estrutura da matriz SAEB, pensando em possíveis intervenções, tanto quanto a familiarização da estrutura da prova, como também na relação que se faz habilidades propostas na prova SAEB e aquelas propostas na AP e AP2, em que os estudantes não conseguiram consolidar ainda a ação envolvida nessas habilidades, dentro de cada proficiência. Professores, espero que todos estejam bem. Então, vou começar aqui a nossa formação, né, com o texto do Caio Fernando Abreu,
escritor gaúcho, falecido em 96, nasceu em 48, faleceu em 96, formado pela Universidade Federal. Foi um grande escritor, dramaturgo, né, poeta, de bastante renome. Então, eu vou iniciar aqui com a leitura do texto A Morte dos Girassóis. Vou compartilhar. A Morte dos Girassóis. Anoitecia. Eu estava no jardim. Passou um vizinho e ficou me olhando, pálido demais até para o anoitecer. Tanto que cheguei a me virar para trás. Quem sabe alguma coisa além de mim no jardim? Mas havia apenas os brincos de princesa. A enredadeira subindo tenta pelos cordões. Rosas cor-de-rosa. Eu disse oi e ele ficou mais pálido. Perguntei o que foi e ele enfim suspirou. Me disseram no Bonfim que você morreu na quinta-feira. Eu disse, ou pensei em dizer, ou desta forma deveria ter dito, que foi como se dissesse, é verdade, morri sim. Isso que você está vendo é uma aparição. Voltei porque não consigo me libertar do jardim. Vou ficar aqui vagando feito egum, até desabrochar aquela rosa amarela plantada no dia de Oxum. Quando passar por lá no Bonfim, diz que sim, que morri mesmo, e já faz tempo, lá por agosto do ano passado. Aproveita e avisa o pessoal que é ótimo aqui do outro lado. Enfim, um lugar sem baixo astral. Acho que ele foi embora ainda mais pálido. Ou eu fui, não importa. Mudando de assunto, sem mudar propriamente, tenho aprendido muito com o jardim. Os girassóis, por exemplo, que vistos assim de fora parecem flores simples, fáceis, até um pouco brutas, pois não são. Girassol leva tempo se preparando, cresce devagar, enfrentando 1000 inimigos, formigas vorazes, caracóis do mal, ventos destruidores. Depois de meses, um dia, pá, lá está o botãozinho, todo catita. Parece que já vai abrir. Mas leva tempo. Ele também se produzindo. Eu cuidava e nada. Viajei por quase um mês no verão. Quando voltei, a casa tinha sido pintada, muro inclusive, e vários girassóis estavam quebrados. Fiquei uma fera, gritei com o pintor. Mas o senhor não sabe que as plantas sentem dor que nem a gente? O homem ficou me olhando tão pálido quanto aquele vizinho. Não, ele não sabe, entendi. E fui cuidar do que restava, que é sempre o que se deve fazer. Porque tem outra coisa. O girassol, quando abre flor, geralmente despenca. O talo é frágil demais para a própria flor. Compreende? Então, como se não suportasse a beleza que ele mesmo engendrou, cai por terra, exausto da própria criação esplêndida. Pois conheço poucas coisas mais esplêndidas, o adjetivo é esse, do que um girassol aberto. Alguns amarrei com cordões e estacas, mas havia um tão quebrado que nem dei muita atenção, parecia não valer a pena. Só o apoiei numa espada de São Jorge com jeito e entreguei a Deus. Pois no dia seguinte, lá estava ele, todo meio empinado de novo, tortíssimo, mas dispensando o apoio da espada. Foi crescendo assim precário, feinho, fragilíssimo. Quando parecia quase bom, crau! Veio uma chuva medonha e deitou-se por terra. Pela manhã estava tudo enlameado, mas firme. Aí me veio a ideia. Cortei-o com cuidado e coloquei-o aos pés do Buda, chinês de mãos quebradas que herdei de Vicente Pereira. Estava tão mal que o talo pendia cheio dos ângulos das fraturas. A flor ficava assim meio de cabeça baixa e de costas para o Buda. Não havia como endireitá-lo. Na manhã seguinte, juro, ele havia feito um giro completo sobre o seu próprio eixo e estava com a corola toda aberta, iluminada, voltada exatamente para o sorriso do Buda. Os dois pareciam sorrir um para o outro. Um com o talo torto, outro com as mãos quebradas. Durou pouco,
Girassol dura pouco, uns 3 dias. Então peguei e joguei pétala por pétala, depois o talo entre as alamandas da escada, para que caíssem no canteiro lá embaixo e voltassem a ser pó, humus misturado à terra. Depois não sei ao certo, voltasse à tona fazendo parte de uma rosa, palma de Santa Rita, lírio ou azaleia. Vai saber que tramas armam as raízes lá embaixo, no escuro, em segredo. Ah, pede-se não enviar flores, pois como eu ia dizendo, depois que comecei a cuidar do jardim, aprendi tanta coisa. Uma delas é que não se deve decretar a morte de um girassol antes do tempo. Compreendeu? Algumas pessoas acham que nunca, mas não é para essas pessoas que eu escrevo. É um texto, acho que bem assim, enigmático, né? Então ele faz uma alusão, né? Uma analogia, ele faz uma comparação do girassol, né? Os girassóis que ele tinha, né, no jardim com a vida, né? É bem parecido. Então ele faz uma comparação aí rápida, né? Durante o texto, sobre as dificuldades, né, que temos, que enfrentamos aí durante a vida. E os girassóis também enfrentam, né? Ele compara, né, formigas, né, pulgões, alguns bichinhos aí que o girassol enfrenta aí, né, as dificuldades, tal, né, de se virar procurando o sol, e ele compara, né? Então, tem até um cunho aí interessante, né? Até quando ele vira as costas para o Buda, né? Algumas pessoas né, deixam a religião de lado, então ele faz uma breve comparação aí, comparando o Buda com a religião e tal, né? É um texto enigmático, bem interessante, gostei bastante quando eu estava lendo, achei bem interessante. Então, eu já conhecia esse escritor, né? Quando estudei durante a faculdade, o Caio Fernando Abreu, é um escritor gaúcho, né? Ele nasceu, como eu já falei, ele é de 48 e faleceu em 96, faleceu com 47 anos de idade. Ele se formou pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é um escritor aí, né, que a gente tem muito aí o que estudar, né, aprender com ele. Eu gosto bastante da escrita dele, bem interessante. Então ele foi dramaturgo, um escritor brasileiro aí de renome, né, foi embora bem jovem, né, então ele foi apontado como um dos expoentes de sua geração. A obra do Caio Fernando de Abreu, né, ela é escrita no estilo econômico e bem pessoal. Ele fala em alguns textos um pouquinho do cotidiano, fala da vida, da morte, né, medo, um pouquinho de sexo também ele fala. Então, fala muito da angústia, da solidão, né, apresenta uma visão dramática do mundo moderno e é considerado, né, um fotógrafo da fragmentação contemporânea. Então, estou falando aqui um pouquinho aqui do estilo da escrita do Caio Fernando Abreu. Ele estudou formado em letras, foi formado em letras e também em artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E, no entanto, ele abandonou, né, ambos os cursos para trabalhar como jornalista. Ele não chegou a se formar. Ele estudou, né, faltou pouco para se formar, mas ele acabou abandonando os cursos e foi trabalhar, né, como jornalista. Então, ele trabalhou na Revista Nova, na Manchete, na Veja, também na Pop, né, além de colaborar com os jornais Correio do Povo, A Zero Hora, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Então ele se assumiu, né, no auge da ditadura homossexual, e depois ele veio, né, se contaminou, adquiriu HIV e ele acabou falecendo, né? Então teve uma vida assim bem passageira, morreu bastante jovem, e ele tem um estilo dele de escrita bem contemporâneo, né? É bem atual. Então eu falei um pouquinho aqui sobre a vida do escritor Caio Fernando de Abreu.
Pessoal, passo a palavra agora para a PCNP Márcia Lucena. Márcia, agora é com você. Eu também. Olha, eu aqui, pessoal, sondagem de escrita, Márcia Lucena. Vamos em frente. Nós temos, pessoal, então, como já foi feito na formação de sala de leitura, e eu gostaria de especial atenção, porque nesse momento de formação em língua portuguesa, nós faremos uma retomada mais rápida em relação ao processo de sondagem, em quais hipóteses se encontram e como eu sei, como é que eu vou entender o sentido ou o conceito de cada hipótese. Então, nesse momento, eu peço atenção a vocês e também recorrerem à gravação de sala de leitura para o entendimento das hipóteses. Mas, em relação ao processo de sondagem proposto, envolvendo o gênero conto, com a adaptação do texto de Lucília Junqueira de Almeida Prado, que trouxe aí o Fiz o que pude, um protagonismo brilhante de um passarinho que tenta salvar a floresta e com gotas de aguinha que ele encarregava dentro do seu biquinho, a tentativa era de fazer algo em prol da floresta, agir em prol. E esse agir em prol refletiu numa coletividade dentro da obra e dos animais, que a importância de cada um fazer um pouco para, assim, a intervenção ser de todos, numa união, sempre pensando nessa união. Pensar no gênero artigo de opinião também é muito importante, porque nós já sabemos que todos os argumentos construídos pelos nossos estudantes vão levá-los, com certeza, aos objetivos propostos por eles. E ninguém consegue oferecer mais se não há um embasamento sobre o que falar. Então, é importante, nesse momento, nós refletirmos na sondagem que para a realização do artigo de opinião, do texto argumentativo dos nossos estudantes, eles precisam ter textos motivadores que alimentem sobre o que falar. O que é isso, né? Nós temos a habilidade, pensando no valor explícito, né? O que significa aquela palavra dentro de uma proposta de redação, né? De produção textual. Nós temos, então, os 3 textos motivadores, que é a geração canguru, envolvendo o apogeu dessa geração, ou o nem, e também nós teremos aí um texto embasado pelo Mário Sérgio Portela, em vídeo, que vaca não dá leite, trazendo essa reflexão importante em relação à postura dos nossos adolescentes na aquisição profissional deles, na perspectiva profissional deles e a independência que tanto eles desejam. É a charge, trazendo a ironia em relação ao mesmo aspecto, sair realmente da zona de conforto e entender que à frente das ações, dentro do conhecimento e o envolvimento interacional com as pessoas, há de se haver uma reversão em relação a essa geração que está mais estagnada em casa, sem saber o que quer. Então, o tema, como se tornar mais comprometido, protagonista e responsável com o seu processo de escolarização e a construção do seu projeto de vida, é uma pergunta que fazemos diariamente, até mesmo em relação ao nosso eu. É a posição do indivíduo. Então, onde quer chegar, quem eu sou e como eu posso me aprimorar para chegar onde eu gostaria. Então, isso é importante para a reflexão deles, principalmente nesse momento do afastamento social. Então, no gênero conto, como eu já havia dito, as perguntas norteadoras, que é de fundamental importância, o professor pensar que não é simplesmente ler um texto ou gravar o texto para que os alunos escutem aquele texto, é envolvê-los nessa narrativa. Então, as perguntas, até mesmo a proposta que nós colocamos, é que a leitura seja de forma coletiva, no espaço digital, no Teams, ou um outro espaço digital, que seja de maneira remota, que os professores estejam utilizando, ou presencialmente na escola. Mas o encaminhamento de uma gravação não é o essencial, pessoal, porque nós temos lá o aluno escutando e a produção após, sem nenhuma intervenção. Quanto mais nós realizarmos intervenções junto aos nossos estudantes, seja ele no coletivo remoto ou presencial, mas nós temos ingredientes para analisar a sua escrita, dentro da proposta das respostas na oralidade, nas respostas do texto escrito e nas imagens propostas por eles.
Então, eu gostaria de frisar esse momento em relação ao processo. A sondagem, então, o ponto, após a realização da escrita, sempre a gente pede para verificar se esse texto, se o aluno compreendeu realmente o texto, se ele conseguiu escrever e se faltou algum ingrediente em relação a contar a história. Então, o professor não vai fazer correções no texto, correções escritas, ortográficas, não, nada disso. Ele vai levantar hipóteses sobre a construção, se ele conseguiu construir o texto a partir do momento que ele contou a história lá na sala de aula ou no espaço remoto. É importante, viu, pessoal? Então, o aluno, ele entregou, colocou seu título, fotografou e encaminhou, né, digitalmente para o professor, e o professor aí fará as observações de sua produção. É uma sondagem. Tratando-se de uma sondagem, nós vamos observar quais são os critérios que nós vamos adotar aí na observação. São os mesmos critérios utilizados aí no SARESP há tempos atrás, e por que não falar nas provas que percorrem o espaço social. Quando nós pensamos em escrever, nós precisamos entender sobre a proposta. Então, qual o tema tratado? Esse é um primeiro critério. Será que o estudante entendeu? Adequação às questões, a características da estrutura do gênero. Será que ele colocou realmente na estrutura de um conto ou escreveu uma poesia? Ao uso das convenções da escrita, será que ele utilizou palavras que estão relacionadas ao tema e as palavras estão segmentadas de forma correta, ortograficamente, com a coesão e coerência necessária? E tudo isso a gente vai analisando. Agora, quando os estudantes não conseguem realizar a sondagem diagnóstica, o que nós vamos fazer? Eles não conseguiram escrever nada. E olha, que tem bastante, né, pessoal? Ainda mais com esse espaço, com o afastamento social, eles ficaram ainda mais acomodados em relação à produção escrita. Então, a gente precisa incentivá-los a escrever e a refletir sobre a sua escrita. Então, o que a gente vai fazer? Nós pensamos, então, em primeiro lugar, oferecer a vocês uma leitura, um embasamento mais teórico em relação ao processo de sondagem. E, para isso, nós trouxemos aí o texto de Délia Lehner, que é a obra Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário. Essa obra é importante que nós tomemos posse de sua leitura, como também da Beatriz Gouveia, que traz as intervenções didáticas na alfabetização inicial. Nós temos infinitas produções valorosas, inclusive intervenções propostas na revista Nova Escola, em relação ao que é sondagem de lista. Então, tudo isso, todos os estudos, o momento de orientação de estudos é importante, porque vai nos alimentar a realmente saber o que é uma sondagem de lista e por que eu vou oferecer a sondagem de lista aos meus estudantes. Então, vamos ver. O aluno não conseguiu escrever nada. Então, eu vou analisar de poucas palavras. Quando eu digo poucas, vejam em que nós temos 4 palavras e uma frase. Poucas palavras selecionadas que pertencem ao mesmo campo semântico. E é importante saber que o campo semântico percorre a mesma ideia, centraliza-se numa mesma ideia. E é como eu já havia conversado com os professores de sala de leitura. Imaginem que nós temos, eu falo uma palavra padaria, e nós vamos pensar em pão, leite, café, queijo. Então, as palavras que povoam a mesma ideia daquele campo semântico e que nós conhecemos. Então, aqui, pessoal, uma proposta colocada pela COPED é que foi selecionado por bimestres algumas palavras, pensando que é da maior, aquela polissílaba, a palavra maior acima, em seguida coloca-se uma palavra trissílaba e depois uma dissílaba, uma mono e uma frase conferindo uma das palavras já ditadas. É importante, pessoal, importante porque, a partir da sua escrita, nós vamos começar a entender melhor sobre como processar e como refletir sobre a escrita dos nossos estudantes. Nesse momento, pessoal, eu vou passar para vocês um link para que vocês assistam toda a orientação em relação ao processo de sondagem de lista, como também as hipóteses da escrita. Isso é importante. Então, vou colocar o link e peço para vocês assistirem. Ok? Ok.
através do espaço que foi norteado, o link que vocês tomaram por entrar em contato, já visualizaram as ações, com certeza aí estão se aprimorando, e isso é importante, a gente realizar a busca sempre em prol da nossa capacitação, para assim poder ajudar os nossos estudantes. Ninguém consegue oferecer se não há um embasamento necessário, né, pessoal? Então, a gente precisa ter essa consciência importante. Então, nesse espaço do núcleo, e é lógico que vocês já trazem muitas experiências e, com certeza, os conhecimentos que vocês trazem, cada um diferente do outro, sempre todos nós com as diferenças, trazendo a igualdade para a nossa formação de qualidade. Então, nesse espaço, a proposta é também ser uma das pessoas colaboradoras, no caso eu e Fabiano, na tentativa de dialogar sobre como nós podemos aprimorar cada vez mais a escrita dos nossos estudantes. E por que não falar da sua compreensão leitora? Vocês observaram na gravação que houve uma orientação quanto a como realizar uma sondagem, um passo a passo. Olha lá, pessoal, a questão da leitura. Nós tivemos até uma vez falando sobre esse processo tão importante, com os dedinhos apontando as letras e que os estudantes começam a ler aquilo que eles registraram. Isso é muito importante. Vocês observaram que há sempre três comparações ou três conceitos importantes, que é o processo em que a criança adquire a escrita através da relação que se faz entre o registro e a fala, ou seja, a fonética, o som. E a partir daí, aprimorando cada vez mais, seguindo aí as convenções da escrita, até chegar um conceito da escrita agregado a um contexto maior, que é o texto, né, pessoal? Nós observamos, então, que as hipóteses, a pré-silábica, silábica com valor, silábica sem valor, silábica alfabética e a alfabética. Então, nós observamos que a cada hipótese há uma proposta a ser oferecida. As atividades são individualizadas. Nós percorremos a conscientização de que a necessidade de uma sondagem, e, em segundo, a proposta. Então, todas as propostas colocadas é para que a gente tenha, assim, uma ideia ou qual campo nós vamos seguir, pensando em adaptações curriculares. Então, o portfólio organizado, o professor tendo aí o privilégio de poder organizar esse portfólio e acompanhar a aprendizagem dos estudantes, pensando sempre num momento crescente, onde ele estava e onde ele chegou. E aí nós passamos o aplicativo, mostramos aí intervenções em relação ao texto e à escrita. Então, isso é bacana, pessoal, porque a atividade pode ser oferecida até ensino médio, com relação à compreensão leitora, e as sílabas complexas, estando aí na cruzadinha. E nós falamos também sobre a retextualização, que é um papel fundamental quando nós pensamos na construção do texto. Nós pensamos primeiro no gênero abordado, em seguida conseguimos realizar a busca em que ele entende qual é o processo do registro escrito. E isso aí, quando nós falamos do processo de registro escrito, eu preciso pensar, e aí, novamente, eu vou reiterar em relação ao modelo, vocês até terem 3 partes divididas, pensando no que os aspectos destacados, então eu vou copiar como o aluno registrou, em seguida apontar as dificuldades que ele apresenta, e em terceiro, quais são as intervenções. E quando a gente pensa em intervenção, nós pensamos em todos os sentidos, tanto na construção do gênero, dos elementos da narrativa, no caso aqui, da tipologia narrativa, quanto também os elementos que compõem as palavras, né, em que povoam regras ortográficas e regras que são regularidades da língua e outras irregularidades, que não possuem regra, mas passam a fazer parte da língua por uma etimologia ou outros sentidos, outras buscas aí da palavra. Então, nós destacamos, e eu vou passar rapidinho, pessoal, porque eu gostaria muito que vocês assistissem com calma e observassem toda a explicação de como nós apontamos aqui algumas observações. E importante aí, né, pessoal, o hiperônimo, a questão do entendimento dessa palavra, que é tão poderosa que ela pode ser agregada a várias outras que são hipônimos.
E isso também leva ao campo semântico também. Então, o aluno vai aprimorando, vai adquirindo novas palavras e agregando essas palavras ao texto. Isso é importante. O professor trabalha tanto da maneira analógica como de maneira também digital. Então, quando o professor propõe uma atividade digital, ele coloca lá no Teams, ele coloca no Centro de Mídias SP, e o aluno realiza. Outro, ele pode encaminhar também para o aluno realiza e fotografa a atividade e encaminha para o professor. E o professor vai organizando o seu portfólio. Olha que bacana! Vai organizando as suas atividades e veja que ele não passou atividades diversificadas, ou seja, eu encontrei uma atividade e achei ela importante, vou passar para o meu estudante. Não é assim. A gente seleciona a atividade com base na sondagem, naquilo que o aluno apontou, nas dificuldades que ele apontou a partir da sondagem. Então, aqui foi proposto, e a questão das regularidades, vou passar rapidinho, a paragrafação, e também nós deixamos aqui um quiz, na tentativa de vocês realizarem online, que é bacana, a gente buscar um pouquinho no nosso conhecimento a autoavaliação. Então, nesse quiz, vocês podem, no espaço digital, realizar e aí verificar se vocês compreenderam aí as hipóteses da escrita, viu, pessoal? Muito bacana. No ensino médio, nós falamos do artigo de opinião, tão importante, já falamos que o artigo, ele traz uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivenciando, os estudantes saírem de uma zona de conforto e partirem para um outro ambiente que é o protagonismo, partirem para as ações do protagonismo. Isso é muito bacana, pessoal. Então, a tentativa é trazer essa intervenção, que eles saiam do nem estuda e nem trabalha e passem a fazer parte de uma geração compromissada, aquela que realmente quer fazer uma diferença na sua cidadania, dentro da cidadania. E os textos motivadores são interessantes porque, com certeza, pessoal, eles vão dar risada, porque alguns colocam até o espelho à frente e falam, nossa, eu sou assim, nossa, eu faço isso. E quando o Mário Sérgio Cortella fala que vaca não dá leite e ele explica, ele faz uma analogia, uma metáfora até em relação ao comportamento humano, mas é muito bacana, pessoal, porque traz aí uma intervenção para os pais, os responsáveis, pensando no como agir com seus filhos, né? Então, isso é importante. E aí, a estrutura da nossa grade de avaliação do artigo de opinião. Em relação às hipóteses, pessoal, nós também temos um espaço do programa Ler e Escrever muito, muito bacana, que traz aí books de atividades, que traz atividades dentro de cada hipótese, né, colocada, a atividades direcionadas. Então, isso é muito bacana também, a gente pesquisar o espaço do Ler e Escrever. Na proposta do Ler e Escrever do 5º ano, na recuperação, então é um encadernamento em PDF disponível, o professor pode baixar, nós tivemos aí uma observação do Haikai, o gênero Haikai. Então, é um exemplo, né? Então, o professor explica o gênero Haikai, coloca, veja que o Haikai utiliza poucas palavras, mas muito significativas, né? Traz uma intervenção muito bacana. Então, o professor lê para o aluno, por exemplo, aí no caso, ao sol da manhã, uma gota de orvalho, precioso diamante. Então, trabalhando os sentidos dessas palavras, nós acreditamos que os alunos vão tomando posse de uma construção temática e também poética. Então, quando nós buscamos essas duas intencionalidades, nós trazemos aí propostas de intervenção. Por exemplo, um estudante do ensino médio ou do 9º ano, do 6º, 7º, 8º, que tenha dificuldade com as sílabas complexas. Então, eu trabalho as imagens que estavam presentes dentro do Haikai, e faço aí, coloco as letras, né, representando a fonética representada aí na própria escrita que foi falada para o aluno, lembrando que o professor oralmente declama o Haikai. Depois ele trabalha essa fonética, né, a partir do registro escrito. Então, agora ele está trabalhando o grafema. Então, é a relação que se faz entre a escrita e a imagem relacionada ao som que o professor pronunciou. Uma atividade bacana aí. E aí o aluno faz as suas ligações e a gente acredita que esse dinamismo ou essas atividades lúdicas vão trazer aí a devida intervenção
na perspectiva das adaptações curriculares. Observem aí que nós temos também outra na plataforma WordWall, que a gente aprecia muito o trabalho, né, de toda a estruturação e logística da plataforma. E aí temos as letrinhas novamente representadas, representando o som, sílabas complexas, e o preenchimento delas ao lado, aí seriam duas janelas, né? A primeira janela o aluno iria em espaço vazio para completar, e a outra o estudante completa. Então, esse trabalho, e veja, pessoal, esse é só um exemplo, viu? Tem muitos exemplos, vocês, dentro da plataforma, vejam só, pessoal, eu trabalho com sílabas complexas, o professor pode trabalhar com roleta de maneira síncrona, todos na sala, roda a roleta, e aí o professor faz a pergunta. Isso tudo é muito legal, pessoal. Então, bem-vindos aí à plataforma WordWall. Lembrando mais uma vez que nós temos um prazo de aplicação que iniciou-se no dia 23/8 e vai até 10/9. Nós estamos pedindo para os coordenadores encaminharem a sondagem digital somente dos alunos dos 6º e 7º que apresentam severas dificuldades no registro escrito e também escrita analfabética. Mas os demais, Márcia, o que nós pedimos? Que vocês comecem a construir um portfólio e que esse portfólio contemple a sondagem realizada, inicialmente a sondagem de reescrita, se não conseguiu a sondagem de lista, e depois as atividades direcionadas às dificuldades apontadas pelos nossos estudantes. Então, isso é importante falar, né, pessoal? Nós temos aí um prazo, dentro da perspectiva agora falando da plataforma CAED, nós temos a aplicação da AP, que vai de 3/9 a 24/9, da terceira AP, e temos também sequências digitais com datas específicas. Então, essas datas, pessoal, nós vamos disponibilizar todo o material lá na plataforma do Núcleo Pedagógico, vocês terão acesso, mas é muito importante a gente ficar atento a essas atividades, porque elas são, são simulados, são novamente a retomada daquilo que o estudante, porventura, não tem entendido, tá bom? Então, isso é importante. Aqui, pessoal, são as datas, o cronograma, né, que nós temos aí de semana de estudos intensivos, e assim a gente vai construindo conhecimento. Pessoal, eu vou falar um pouquinho para vocês também agora do SAEB. SAEB se aproximando aí, nós temos no início de novembro até dezembro, um período longo, porque a cada dia há uma aplicação específica, né, em escolas diferentes. Então, nós temos um período mais longo de aplicação. Vamos dar uma olhadinha? Vejam, pessoal, em relação às avaliações externas, nós temos as avaliações externas no Brasil, nós temos a ANEB, a Prova Brasil, ANA, Enem e o PISA. Mas o que é a ANEB? A ANEB é uma prova amostral, que representa os dados de uma região, né, ou do estado, e os alunos que fazem essa prova são alunos provenientes de escola pública e privada, pensando aí em que série? Do 5º ao 9º e do 3º ano de ensino médio. Do 5º ao 9º ano e 3ª série de ensino médio. Pessoal, então, quando nós pensamos no ANEB, ele acontece bienalmente, a cada 2 anos. E a Prova Brasil acontece quando? Também, bienal. Então, nós temos também um público-alvo, só que a Prova Brasil é uma avaliação de resultados por escola, e não mais amostral. Então, ela tem aí como foco os alunos do 5º e 9º também, e nós temos uma prova que é realizada a cada 2 anos. Então, ela é diferente do ANEB, que é amostral. E Ana nós lembramos bem, porque são os nossos aluninhos, estudantes dos anos iniciais, ela de caráter censitário. Isso significa o quê? Que, na realidade, todos os alunos matriculados, que estão matriculados nas escolas, são avaliados em níveis de alfabetização. Pensando aí na condição de ensino de cada escola, levanta-se aí qual série? 3º ano de ensino fundamental, das redes públicas. Então, ela acontece anualmente, todo ano. O Enem, nós já sabemos que a preparação para os nossos estudantes para o nível universitário, e avalia o desempenho deles, acontece anualmente. É importante a gente saber que também o Enem vem no sentido de estar sendo modificado a cada ano. Pensa-se no Enem
de uma forma que o aluno realize tanto no primeiro, quanto no segundo e quanto no terceiro uma prova do Enem, e a média que se faz desses 3 anos será o acesso às universidades. Isso está em processo, mas é bem interessante, viu, pessoal? Então, nós temos finalmente o PISA. PISA avalia as universidades, né, superiores, são 65 países avaliados pela OCDE, que é um órgão universal, e que vem aí avaliar os estudantes a partir da faixa de 15 anos, a partir da faixa dos 15 anos, em 65 países participantes, e acontece a cada 3 anos, pessoal, então, bem bacana, né? Pensando na avaliação, ainda falando da avaliação externa, nós temos uma importante observação, que ela significa quais são as avaliações de larga escala. Nós temos aí a PISA, que acontece internacionalmente, o nacional, que é o nosso SAEB, e estadual, que é o SARESP da rede estadual de São Paulo. A avaliação externa, ela teve fundamentalmente uma portaria que deu início às mudanças para 2021. Veja que a portaria de 5 de julho de 2021 estabelece novas diretrizes para a realização do prova SAEB. Então, a sua aplicação, o SAEB, esse ano de 2021, será de 8 de novembro a 10 de dezembro. Período longo, conforme eu havia explicado, nós temos aí dias específicos para a realização da prova em cada escola. Pensando no SAEB, como que é organizado, né? Sistema de avaliação, qual o objetivo? Então, pense num sistema de avaliação que se chama SAEB e que subdivide-se em aplicações tanto anual quanto bienal, que nós já explicamos anteriormente, em relação à prova do ANEB, Avaliação Nacional da Educação, e depois ANRESC, que é a Avaliação Nacional do Rendimento, que é chamada também a Prova Brasil, e ANA, que é a avaliação aí dos nossos anos iniciais com relação à alfabetização. Então, esse sistema de avaliação é muito abrangente, então vem trazer aí significados tanto na fase de aplicação da prova, quanto também nos questionários respondidos pela comunidade, estudantes. É um conjunto que vem também somar a questão do fluxo, o rendimento desse aluno, também baseado no fluxo, como é que ele está indo à escola, não está, isso é tudo importante também saber. Como eu já havia dito também, o novo SAEB, a portaria 10 de 8 de 1 de 2020, que também vem embasar, que é um conjunto de avaliações do SAEB, realizadas para fornecer um diagnóstico da educação básica do Brasil. Ele é aplicado através de testes e questionários realizados em larga escala, na rede pública quanto na privada. Lembrando aí, larga escala, nós estamos avaliando o estudante e avaliando, pensando não na parte amostral agora, mas avaliando o estudante de cada escola do nosso Brasil. E pensando aí no conceito de avaliação externa, toda avaliação externa de larga escala é considerada abrangente, como eu já havia dito, por testes padronizados, e também nós temos aí uma avaliação tanto da rede de ensino, do todo, quanto também individualizada da escola, do desempenho dos estudantes em cada escola, levando-se em consideração o desempenho de cada estudante. Quais são os objetivos da prova SAEB? Então, o primeiro deles é oferecer subsídios para a elaboração de políticas públicas. Então, ele ouve, através de questionários, ele toma ciência do que o professor responde, o estudante responde, a comunidade responde, e aí vai somando, por exemplo, uma necessidade de um curso de formação superior, quando o professor diz que falta aquele curso naquela região. Então, dentre outros aspectos. Fornecer informações sobre o contexto econômico, social e cultural, que vão influenciar o desempenho dos nossos estudantes. Identificar problemas e desigualdades na educação. Desenvolver a pesquisa na área da avaliação educacional e visualizar os resultados dos processos de ensino e aprendizagem, suas proficiências, em que níveis eles se encontram. Mas quem aplica o SAEB? É o INEP. O INEP é um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o órgão maior federal. Nós temos dentro do SAEB matrizes de referência, e é importante pensar que esse ano de 2021 nós teremos aí as 4 áreas do conhecimento sendo avaliadas. Então nós temos a área de linguagem,
a área de matemática, a área de ciências humanas e a área de ciência da natureza, pensando aí que as ciências humanas e ciências da natureza serão por amostral, e a área de linguagem matemática será individualizada para cada série ano, no caso, esse ano, 9º ano. Então, essa adequação toda tem como foco as mudanças que nós tivemos, a introdução da BNCC e também do novo ensino médio. Qual a relação do SAEB e do IDEB? O SAEB tem como indicadores o IDEB. Então, pensando que os índices de desenvolvimento da educação básica é o principal foco da qualidade de ensino dentro da prova SAEB. O cálculo é feito através de fluxo, como eu já havia dito, né, que é a taxa de aprovação, reprovação, e pensando também na questão do abandono, né, pessoal, tão grave esse ano na questão do afastamento social. E nós temos o desempenho dos estudantes, pensando aí em cada nível de proficiência que ele se encontra, quais são as habilidades que ele detém e quais aquelas que eles precisam aprimorar, isso é muito importante também. Então, o IDEB, ele vem como um índice de resultado que se baseia desses 3 elementos fundamentais, que tanto é o desempenho, quanto o fluxo, a taxa de aprovação deles também, tá? E nós temos um novo SAEB. Quais são as mudanças do novo SAEB? Então, o novo SAEB vem promover mudanças com alterações que vão em grupos de alunos avaliados. Então, o motivo desses ajustes é sempre pensar em implementar a base nacional, a BNCC, junto com o novo ensino médio. Trazer essas intervenções quanto o processo, tanto dos itinerários que serão implantados o ano que vem, essa questão do tratamento do profissional, né, deles levantarem questões que vão abranger o conhecimento de mundo dos estudantes. Também tem como objetivo, a partir de questionários, trazer, isso tudo é progressivo, viu, pessoal? A aplicação de forma digital, não mais impressa. Então, o Enem, como já vem acontecendo com o Enem, então a proposta é que até 2026 esse sistema seja implementado totalmente. O exame digital será aplicado no 5º ano, esse ano. A prova digital terá teste adaptativo, com uma prova personalizada para cada estudante e questões baseadas nas respostas anteriores. Então, ele respondeu de uma forma, vem uma outra questão que vai retomar aquela que possivelmente ele tenha acertado ou errado. É uma forma que não dá para colar, não dá para o estudante olhar a resposta do colega, porque é diferente, em todo momento ela vai rodar de forma diferente. A previsão é de que toda mudança do SAEB seja implementada gradualmente até 2026, como eu já havia dito. Então, qual é o público-alvo da prova? Então, a aplicação censitária, né? Quem é o público-alvo? O 5º ano do ensino fundamental, o 9º ano do ensino fundamental e a 3ª série do ensino médio, as séries avaliadas. Os componentes avaliados, língua portuguesa e matemática. Nós temos o amostral, que é também do 2º ano do ensino fundamental e o 9º do ensino fundamental. E na componente de língua portuguesa também, do 2º ano, e matemática do 2º ano. Componentes da área do 9º ano também, ciências da natureza e ciências humanas. Então, essas são provas amostrais, e algumas escolas terão, outras não. E nós sabemos aí a importância dos questionários, que serão dirigidos para os professores, diretores, estudantes e até secretários municipais. Isso é importante também. Nós temos um quadro sintético do SAEB 2021, e aqui vocês vão observar quais são os testes, a quem é dirigido, qual é o público-alvo em primeiro lugar, a quem é dirigido os testes, a que disciplina, as matrizes de referência que se apoia. Olha que bacana, pessoal. Se nós observarmos aqui o do 9º ano, nós temos aí uma amostragem de ciência da natureza e ciências humanas na matriz de referência 2018, em conformidade com a BNCC. E observem que, em relação à língua portuguesa e matemática, nós temos matrizes amparando, embasando a prova SAEB de 2001. Então, isso eu peço atenção a vocês para que não ocorram equívocos em relação à preparação dos nossos estudantes. Observar realmente quais são as habilidades presentes na matriz,
para que a gente possa aí retomar e ajudar os nossos estudantes à realização da prova. Existem os questionários com público-alvo também e o tipo de aplicação, se é amostral ou se é censitária para todos os alunos, tá bom? Isso é importante a gente ver. Então, pessoal, nesse momento eu passo a palavra para o PCNP Fabiano, agradeço aí a valorosa atenção, como sempre, de todos, e estaremos juntos aí numa próxima formação, com certeza, viu, pessoal? Um grande abraço e muito obrigada pela sua atenção. Obrigado. Pessoal, então, aqui eu vou conversar com vocês sobre avaliações, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês falar sobre algumas habilidades essenciais e da matriz de referência. Então, eu vou ficar com a quarta parte. Eu sou o PCNP Fabiano Proença, então vou dar sequência à nossa formação. Então, a avaliação as habilidades e matrizes, habilidades essenciais e matrizes de referência do SAEB, né, elas se articulam, e as habilidades essenciais e matrizes de referência do SARESP estão articuladas. Então, eu vou mostrar para vocês como que acontece aí essas articulações. O que significa que ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais, isso se refletirá nas ações externas. Eu vou passar um vídeo de mais ou menos 5 minutos, né, para a gente ver essa importante aí. Vai falar sobre o IDEB, né, com material de apoio, né, que retomamos a seguir do vídeo. Ele, né, já foi compartilhado durante o planejamento escolar, mas é interessante a gente estar revendo esse vídeo. E ele explica, né, o que é o IDEB, a sua importância para o planejamento das ações pedagógicas para a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, está aqui o endereço do YouTube, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o IDEB. Planejar ações pedagógicas é essencial para garantir a aprendizagem dos estudantes. Para isso, é necessário escutar a comunidade escolar, identificar as principais necessidades de nossa escola e, a partir disso, construir caminhos que garantam oportunidades de aprendizagem para todos. Esse trabalho é fundamental para que os estudantes sigam sua trajetória escolar com sucesso, desenvolvam competências e habilidades e possam alcançar seus projetos de vida. Mas quais indicadores levar em conta para um bom planejamento de ações pedagógicas? O IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, é um dos principais. O IDEB reúne em um só indicador o resultado de 2 variáveis, o fluxo escolar e o desempenho nas avaliações. O fluxo é calculado a partir da taxa de aprovação média de cada etapa de ensino. E o desempenho, chamado proficiência, considera os resultados dos estudantes nas provas do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. As provas do SAEB são avaliações externas, realizadas em grande escala em todo o país. Elas permitem identificar como foi a aprendizagem dos alunos em cada ciclo, possibilitam avaliar a qualidade do ensino e diagnosticar fatores que podem interferir na aprendizagem dos estudantes. O SAEB aponta também o percentual de alunos da escola em cada nível de proficiência. É justamente essa fotografia do nível de aprendizagem de nossos estudantes que permite a elaboração do IDEB. O cálculo do IDEB é feito pela multiplicação da proficiência pelo fluxo escolar. Para isso, as notas de língua portuguesa e matemática são padronizadas de uma escala de 0 a 10. Em seguida, a média dessas 2 notas é multiplicada pela média das taxas de aprovação de cada etapa, que em percentual varia de 0 a 100. Qual é o efeito disso tudo? Veja o exemplo das escolas A, B e C. Elas tiveram o mesmo resultado nas provas do SAEB, mas as taxas de aprovação foram diferentes. Tem IDEB maior a escola que conseguiu garantir que mais estudantes avançassem em sua trajetória escolar com sucesso, porque não adianta ensinar muito apenas para poucos. É essencial garantir a aprendizagem e a permanência de todos os estudantes,
e a aprovação com qualidade. Todas essas informações para o diagnóstico da sua escola estão ao alcance de um clique. Acompanhe. Entre no portal do IDEB, idebescola.inep.gov.br. Digite o código INEP da sua escola. Se não souber, selecione o estado, a cidade, a dependência administrativa e escolha pelo nome. Na primeira tela estão as informações administrativas da escola, a complexidade da gestão, prática pedagógica inclusiva, infraestrutura básica. Vamos entrar no IDEB. O quadro à esquerda traz a taxa de aprovação de cada ano ou série nas edições do IDEB de 2017 e 2019. Ao lado está a média de proficiência de língua portuguesa e matemática de cada etapa e a nota padronizada. O quadro pequeno mostra a meta do IDEB e o resultado da escola nas 2 edições anteriores. E esse mesmo resultado aparece ao lado, em forma de gráfico, para facilitar a visualização. Os dados do SAEB também trazem informações importantes. Para acessar, digite no seu navegador saeb.inep.gov.br/SAEB. Clique em Resultados Finais. Na tela seguinte, entre direto pelo código do INEP da sua escola. Ou, se não souber, selecione o estado, município, dependência administrativa e, finalmente, o nome da escola. Clique à direita para encontrar o boletim do SAEB, com o desempenho dos estudantes na última edição da prova. A quantidade de alunos que participaram indica se o resultado é significativo e realmente representa a escola. Um quadro mostra a proficiência dos estudantes em relação a outras escolas com características semelhantes. À direita, você consegue comparar a proficiência de língua portuguesa nas 2 últimas edições do SAEB. Nesse exemplo, houve o crescimento de 11 pontos em 2 anos. Um gráfico indica o percentual de alunos nos diversos níveis de desempenho. Cada nível corresponde a habilidades específicas e, dessa forma, você sabe o que os estudantes conseguiram ou não aprender ao longo da etapa. Assim, é possível planejarmos ações para atender às necessidades reais de cada escola. O trabalho de cada um de nós é essencial para garantir que os estudantes aprendam e sigam sua trajetória escolar com sucesso, sem deixar ninguém para trás. É oferecer oportunidades para que cada estudante possa sonhar e alcançar seus sonhos. Esse vídeo é bem interessante e acho que eu já vi ele umas 5 vezes, eu já vi esse vídeo e ele é bem interessante. Sempre é bom a gente estar olhando, né, esses materiais, mesmo que a gente já tenha visto, mas eu gosto de sempre estar revendo. Então, quem tiver um tempinho aí, vem em casa, tem o endereço aqui embaixo no YouTube, pode estar acompanhando aí e vendo o vídeo. Tem um outro vídeo aqui, né, que ele vai explicar sobre para a gente entender um pouquinho mais sobre a meta do IDEB, né, tá bem mais detalhado, né, os indicadores de meta, de aprendizagem e de fluxo. Então tá o endereço aqui no YouTube, mas só que ele é um pouco extenso esse vídeo e eu não vou ter tempo, né, para passar para vocês. Ele tem quase 45 minutos esse vídeo. Então, né, quem tiver tempo aí, vocês podem estar dando uma olhada aí na casa de vocês ou na escola, quando sobrar um tempinho, tá dando uma olhada aí, é um vídeo bem interessante também. Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a escala de proficiência SAEB 2021. Aqui está aparecendo língua portuguesa e matemática, né? 5º, 9º e 3ª série do ensino médio. Então, vocês, né, quando quiserem ver essas escalas de proficiência, vocês dão um Ctrl, né, e dá um clique no mouse, segura a tecla Ctrl, dá um clique e ele irá abrir para vocês aí os níveis de proficiência e vocês vão conseguir analisar também os escritores, né, correspondente a cada nível. Então, para ele avançar de um nível para outro, ele tem que dominar, né, aquele escritor, ele tem que ter conhecimento, senão ele não avança. Então é interessante, aqui eu não vou conseguir agora, né, dar o Ctrl
né, ele não vai aceitar porque eu estou compartilhando a tela, mas depois eu tento para mostrar para vocês aqui como que funciona. Então, né, a avaliação, né, por que fazer uso dos resultados SEB 2019 para impulsionar as aprendizagens no contexto, né, de 2021? Então, está aqui, né, esse círculo, né, de aprendizagem, né, esse círculo virtuoso, né, o que é uma intervenção pedagógica sistêmica, né? Então, tal diagnóstico, né, o que os nossos alunos sabem, o que eles precisam saber, né, a efetividade das ações e intervenções, né, o que, o quanto, né, o quanto técnico, os gestores, alunos aprenderam, né, o que os alunos aprenderam, aí, qual que é o conhecimento deles. Depois a gente tem que realizar a intervenção pedagógica, né, as ações didáticas com os alunos e com os professores, com o gestor, né, com a comunidade. Né, o diagnóstico aqui do professor, né, o que os nossos professores, gestores, né, técnicos sabem, né, o que sabemos sobre o que eles sabem e o que precisam saber. E o desenho de ações, experiências articuladas entre as instâncias, né, de secretaria, escola e sala de aula. Então, é um círculo virtuoso aqui de aprendizagem, né, sobre como que funciona aí uma intervenção pedagógica sistêmica. Repensando as aprendizagens. Por que fazer uso dos resultados do SEB 2019? Para impulsionar as aprendizagens no contexto 2021. Propósito, né, que se refere à intencionalidade pedagógica, o que ensinar, né, para que ensinar e como ensinar, para garantir, né, o direito à aprendizagem dos estudantes. As evidências, que refere às avaliações que nos possibilitam, né, conferir se os objetivos da intencionalidade pedagógica foram atingidos, ou seja, se houve aprendizagem e quais os níveis que houve essa aprendizagem estão de acordo, né, a aprendizagem dos alunos, se está correspondente ao nível, né. E a validade refere-se ao entendimento do uso dos resultados da avaliação, os dados, né, confirmam-se seus resultados são válidos. Né, por que avaliar? Para que servem os dados de 2019 e 2021, considerando os diferentes contextos? Quais as defasagens que deverão ser recuperadas? Então, aqui, pessoal, ele está mostrando, né, aquilo que eu acabei de falar, explicar no começo de vocês, a BNCC, né, ela vai aparecer, né, essa habilidade, tanto na BNCC, no currículo paulista e na matriz. Então, hoje está alinhada, né, estou dando um exemplo aqui, peguei artigo de opinião, né, olha que interessante, na BNCC, distinguir fatos de opinião, sugestões em textos informativos, jornalístico e publicitário, né, ela aparece aqui 2 vezes na BNCC e no currículo paulista, também aparece aqui essa mesma habilidade, analisar textos de opinião. Então, tá um exemplo aqui, eu peguei o artigo de opinião, né? Ela aparece no currículo paulista, artigo de opinião, editoriais, cartas, leitores, comentários, posts e blogs. Então, ela aparece na BNCC, currículo paulista e na matriz de referência, que é o descritor 11 do 5º ano, né? Distinguir fato de opinião relativa a esse fato, o descritor 14, né, que aparece no 9º ano e na 3ª série do ensino médio, distinguir um fato da opinião relativa a esse fato. Olha que interessante. Então, por que fazer uso do SAEB 2019 para impulsionar a aprendizagem no contexto 2021? Né? O propósito da intencionalidade pedagógica é o que ensinar, para que ensinar e como ensinar para garantir o direito à aprendizagem dos estudantes. Então, né, por isso que eu posso estar utilizando aí o 2019, os resultados do SAEB 2019, né, nesse contexto aí 2021. E aqui ele está mostrando a similaridade aqui entre as habilidades. Então, aparece na BNCC, no currículo paulista e nos escritores aí da matriz de referência, né. Olha um exemplo aqui. Está aqui a escala de proficiência. Então, está o nível 5, né, de desempenho. Não, escala 5 é do 225 até o 250. Então, está aqui o descritor, né, a descrição do nível. Então, no 5º ano, né, o nível 5, ele tem que ter aqui, né, vai aparecer essas habilidades aqui, que os estudantes têm que dominar.
E aqui está aquele descritor, ou aquela habilidade que eu falei para vocês, né, sobre artigo de opinião, né? Diferenciar opinião de fato em reportagem. Olha que interessante aqui. Então, ela vai aparecer, né? E apareceu no 5º ano, e vamos ver se vai aparecer nos próximos. Olha que interessante, não apareceu também, né? A mesma habilidade aqui, né, que apareceu no 5º ano, ela aparece também no nível 8 do 9º ano, né? Aqui na descrição do nível. Olha que interessante aqui, né? O nível 8, que vai, né, o desempenho é maior ou igual a 375, do 9º ano na escala de proficiência, está aparecendo aqui, ó, diferenciar fatos de opiniões, né? E opiniões diferentes em artigos e notícias. Olha aqui, de novo aparecendo, né? Essa habilidade aqui, olha que interessante. Aqui, ó. Vamos lá. Então, e aqui, né, ele está mostrando, ó, e que aparece também, né, descrição aqui no nível 4 e no nível 5, do 3ª série do ensino médio. Tanto, né, ele pode aparecer nesse descritor no anterior, ou aparecer na mesma na habilidade, né, seguinte, aí no nível 5. Ela apareceu 2 vezes, olha que interessante. Né, porque fazer uso dos resultados que ele está mostrando aqui na escala de proficiência. O descritor aparece aqui, diferenciar fato de opinião, encontro, artigo e reportagens, né? E aparece aqui a mesma habilidade aqui, ó, diferenciar fato de opinião em resenhas. Então, é comum acontecer isso daí, ele apareceu no nível 4 e também está aparecendo aqui no nível 5 da escala de proficiência da 3ª série do ensino médio. Aqui também está a escala de proficiência de língua portuguesa, né, retirado da plataforma CAED. Aqui está mostrando aqui, né, também foi retirado da plataforma CAED uma questão, né, que está tratando artigo de opinião também. Né, olha que interessante aqui a questão, né, um exemplo de item. E agora eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre a taxonomia de Bloom, né? Foi descoberta, né, foi criada pelo Benjamin Bloom, pesquisador norte-americano, né, também conhecida como taxonomia de hierarquia de processos de ensino-aprendizagem, né? Então, ela tem um objetivo aí, né? Ela serve para dar um direcionamento, né, no que a gente está ensinando, do que nós estamos ensinando aos nossos alunos, né? Então, ela serve como um norteador aí, né? Tem a pirâmide, né, para a gente saber, né, o que nós ensinamos para os nossos alunos, né, para que vai servir essa, né, essa determinada habilidade. Um exemplo aí, né, por que eu preciso ensinar essa habilidade para o aluno, por que ele tem que dominar essa habilidade para, né, para avançar. Então, os propósitos aí da taxonomia de Bloom, né, conhecida também como taxonomia dos objetivos educacionais. Então, né, só frisando aí, ela serve para dar um direcionamento no que estamos ensinando aos nossos alunos. Então, está aqui, né, o saber, né, o conteúdo, o conhecimento, a compreensão, a aplicação, ela vai funilando, né, até o pico da pirâmide aqui, a análise, a síntese e a avaliação. Olha que interessante, né? Então, aqui está aqui a pirâmide, né, a original, né, e a revisão, né? Por que é importante eu estar fazendo a revisão aqui na taxonomia de Bloom, né? Recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e criar, né? O saber como, né? São os procedimentos, e aqui são os conteúdos aqui. Então, estou mostrando um pouquinho dessas pirâmides aqui, né, que fica bem mais fácil aqui para explicar, né, a sistematização da taxonomia de Bloom. Ela serve para dar um direcionamento aí. Então, aqui eu vou falar sobre os domínios, né, da taxonomia de Bloom, os níveis de proficiência, né, as habilidades da taxonomia,
Então, aqui está falando, né, o domínio do conhecimento, o domínio cognitivo, né? O que é o domínio cognitivo? O domínio cognitivo é aquela aprendizagem intelectual, né, aquilo que ele aprende na escola, né, o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Então, esse é o domínio cognitivo. É aquilo que ele aprende na escola, né, é o conhecimento intelectual, aprendizagem intelectual. E aqui o domínio afetivo, né, seria a sensibilização, os valores, né, as manifestações emocionais, tá aqui, ó, receptividade, resposta, valorização, organização e a caracterização. E o domínio psicomotor, o que é o domínio psicomotor? É o poder aí, né, a habilidade dele realizar uma tarefa, dele, né, aquela habilidade de execução de tarefa, de dever. Então, esse é o domínio psicomotor, né? A imitação, manipulação, articulação, a naturalização, ele está mostrando aqui, olha que interessante aqui, né? Habilidade de pensamento também. Então, a taxonomia de Bloom, aqui ele está revisando, né? Olha que interessante, né? O recordar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e recriar. Então, está sistematizando aqui novamente, aqui, né? Os domínios aqui da taxonomia de Bloom, né? Então, algumas pessoas conhecem ela como taxonomia de hierarquia de processos, de aprendizagem, taxonomia dos objetivos educacionais, né? Mas ela sempre tem aquele objetivo principal dela, né? Para que serve? Mostrar um direcionamento, né? Do conhecimento, do que nós estamos passando para os nossos alunos, o que eles estão aprendendo. Então, é muito importante, né, a gente ter conhecimento, aí saber utilizar essa taxonomia. Então, estou dando aí uma breve aí, né, bem rápido aí, para um entendimento bem rápido, para a gente entender mais ou menos a sistematização da taxonomia de Bloom. Vou ensinar um cálculo, vou ensinar vamos supor, um artigo de opinião, né, que eu estava mostrando para vocês, né, a similaridade lá entre os níveis, né, que o que ele sabe num descritor de um nível, por exemplo, na terceira série do ensino médio, né, e passou no nível 5 também, a mesma habilidade. Então, para passar de um, ele tem que saber do outro. Então, por que a taxonomia do Bloom, ela vem para mostrar isso daí, né? O que vai interferir? Por que o aluno tem que saber, né? O propósito dele saber um artigo de opinião. O que vai ajudar ele, né, esse aluno? E então, ela vem aí sistematizar esse conhecimento para os alunos. Um exemplo aqui, né, de níveis de proficiência, né? Olha aqui que interessante. Então, aqui é o conhecimento, né? O que é essa fruta, né? O que vocês entendem? O que vocês estão vendo aqui? Desculpa, pessoal. É um limão, né? Ele viu, é um limão. Então, esse é o conhecimento. E a compreensão, né? O que é a compreensão? A compreensão é ver, né, o que tem no limão, né? Qual que é a vitamina dele. Então, isso daqui, né, é o nível de compreensão do aluno. Olha que interessante, o limão é uma das frutas mais ricas em vitamina C, que em comparação com a laranja, apenas 100 gramas do limão contém 85% de quantidade que o nosso corpo necessita diariamente, sendo assim muito recomendado para gripes e resfriados. Então essa é a compreensão, né? Ele é rico aí em vitamina C, né? É riquíssimo aí. Então aqui ele já sabe a vitamina do limão, né? Quanto que o nosso corpo necessita aí diário de consumo de limão, né? E também, né, o conhecimento, a compreensão que ele né, pode curar, né? Pode estar utilizado para combater gripes e resfriados. E aplicação, olha que interessante aqui, né? Um suco de limão, né? Acho que é um chá de limão com hortelã, né? Para combater o resfriado. Então, essa é a aplicação, né? Para combater o resfriado, a gripe, utilizar o chá do limão. E aqui estão os níveis, né, os exemplos, os níveis de proficiência, né? A análise, aqui o limão cortado, né, fatiado, né? Aqui a síntese do limão, né? O suco de limão, aqui uma limonada, e a avaliação, né? A avaliação seria os benefícios do limão, né? Aqui é o número 1, ele desintoxica o organismo, diminui o inchaço, 3 né, trata a prisão de ventre, 4 acelera a cicatrização, 5 trata a anemia e 6 previne o câncer. Aqui ele está dando exemplo aí dos níveis de proficiência utilizando a fruta
né, o limão. Tá bem interessante aqui essa explicação, gostei bastante aqui, né? Tá bem simples aqui ele mostrando. E aqui tá os níveis de cognição, né, e tipologia de conteúdos. A tipologia aqui que ele utilizou do Anthony Zabala, né, o factual, procedimental, conceitual e atitudinal, né? Então tá aqui, ó, recordar, né? Ele lembrou aquilo que ele já aprendeu, né? Daí ele compreendeu, né? Aplicou, analisou, avaliou e ele criou, né? O que seria aqui, o que ele criou foi a limonada, olha que interessante. Então tá aqui os níveis aqui, né? Aqui tá bem amplo, né? A base da pirâmide, aqui é a lembrança, depois começa a funilar, diminuir, né? Com a compreensão, né? A aplicação, a análise, a avaliação e no final aí, né? O produto final aí que é a criação dele. Então, está aqui alguns exemplos aí de método de trabalho, né? Os conteúdos, né? Voltando a falar do Zabala aí, os conteúdos factuais, né? Que são as repetições, né? As atividades aqui em cima, e a repetição, né? Os conceituais, né? Que são as experiências, ou procedimentais, né? As aplicações, os exercícios, e atitudinais, né? Contato com o afeto. Então, a tipologia dos conteúdos aqui, conceituais, é que priorizam a capacidade cognitivas, as factuais, que é o conhecimento dos fatos, acontecimentos, situações e dados, e os fenômenos, né, assim, singulares. E os procedimentais, que incluem regras técnicas, métodos, né, habilidades, as estratégias. É bem interessante isso aqui, é importante, né? Os procedimentais está aqui incluso, né? Incluso as habilidades, e os atitudinais, que agrupam os valores, as atitudes e as normas. Pessoal, eu preparei algumas questões aqui do nosso quiz, né? Algumas questões sobre aquelas habilidades que eu acabei de falar para vocês, né? Sobre artigo de opinião, né? Que a gente trabalha, aí apareceu no 5º, no 9º e no 3ª série do ensino médio. Então, né? Eu vou ler um texto aqui com vocês, né? Primeira questão é o Castelo das Águias. O Castelo das Águias, romance fantástico, né? Um lugar especial, localizado nas terras férteis de Alteogard, região habitada por homens e elfos, abriga uma surpreendente escola de magia onde os aprendizes devem se iniciar nas artes dos bardos e dos saltimbancos, antes de qualquer encanto ou ritual. Apesar de sua juventude, Ana Ebrick aceita o desafio de se tornar a nova mestra de sagas do castelo e aprende os princípios da magia, da forma e do pensamento, e tem a oportunidade de conhecer pessoas como o idealizador da escola mestre Candel, Urien, o professor de música, Lara, uma maga frágil, enigmática, e Auster Kieren, de Essilix, o guardião das águias, que mantém um forte elo místico com os moradores do castelo. Enquanto se habitua à nova vida e descobre em Kieren um poço de sentimentos confusos e turbulentos, uma exigência do castelo de guerra das terras férteis põe em risco a vida e a liberdade das águias, com o apoio de Kieren. Ana lutará para preservá-las, desvendando uma trama de conspiração e segredos que envolve importantes magos do castelo. Ana Lúcia Merege. Vamos lá para a primeira pergunta? Vamos lá. Nesse texto, há uma opinião no trecho. O Castelo das Águias, romance fantástico, é um lugar especial, parágrafo 1. Né? Então, aqui é a alternativa B. Apesar de sua juventude, Ana Brick aceita o desafio, parágrafo 3, né? O terceiro parágrafo. E a alternativa C. Aprende os princípios da magia de forma e do pensamento, está aqui no parágrafo 3 também, né? E a alternativa D, com o apoio de Kieren, Ana lutará para preservá-las, né? Parágrafo 4. Então, nesse texto, há uma opinião no trecho. Qual é essa opinião? Qual alternativas vocês acham que é uma opinião que está aqui
né, que é um artigo de opinião. O que é uma opinião? Onde que está aqui dessas alternativas? Na opinião de vocês, né? Onde que está? Vamos lá, pessoal. Conta com a participação de vocês. Eu queria saber qual dessas alternativas, né? É a opinião, né? Alternativa A, B, C ou D. Vamos lá para a resposta, gente. Qual que é? Então, ó, a alternativa A. Então, aqui na nossa primeira questão aqui, a resposta correta é a letra A. O Castelo das Águias, Romance Fantástico, é um lugar especial, né? O primeiro parágrafo. Então, tá aqui a resposta aqui da primeira questão. Vamos para a próxima pergunta, pessoal. O nosso próximo texto aqui é a saída para os jovens, né? O Brasil tem hoje um grande exército de jovens na faixa etária de 15 a 24 anos, aguardando uma possibilidade de apresentar ao mercado de trabalho o seu potencial. O maior drama deste exército juvenil é a ausência de vagas oferecidas àqueles que procuram o seu primeiro emprego. Além disso, parte das vagas oferecidas aos jovens são ocupadas por adultos, já que o desemprego também afeta gravemente os chefes de família que desesperados aceitam qualquer coisa. Apesar de tudo, há saídas para os jovens, por não haver alternativas individuais para todos, apenas para alguns. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento que viabilize o crescimento econômico em mais de 5,5% ao ano e por toda uma década, né? Então está aqui o nosso texto, né? A nossa próxima questão aqui do artigo de opinião. Vamos lá, qual pergunta, né? Qual a pergunta que vem pela frente? Segunda, da alternativa 2, né? Pergunta 2. O trecho do texto que revela uma opinião é: o Brasil tem hoje um grande exército de jovens? Alternativa B. Parte das vagas oferecidas aos jovens são ocupadas por adultos? Alternativa C. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento? Ou alternativa D. O desemprego também afeta gravemente os chefes de família? Qual alternativa que vocês acham que são aqui? A resposta correta é a alternativa A, B, C ou D. Qual a resposta correta, na opinião de vocês? Em conta com a participação de vocês. Interessante, né? Qual trecho do texto que revela uma opinião aí? Tratando aí, né, o descritor 14, né? Artigo de opinião. Vamos lá. Vamos ver qual a resposta correta, pessoal? Vamos ver se vocês acertaram? Ó, então, a alternativa correta, a resposta correta é a letra C, né? A alternativa C. O país precisa de um projeto nacional de desenvolvimento. Olha que interessante. Então, essa que é uma opinião, né? Tá aí a resposta. Pessoal, eu vou falar com vocês um pouquinho agora sobre o projeto, né? Acervo do professor. Nós estamos aí passando pelo processo da nossa segunda indicação literária, já foi realizada a primeira, então vocês têm um material técnico, né? É o livro que chegou nas escolas, né, direcionado aos professores, né, referente ao processo da primeira escolha. E agora a gente está passando pela segunda indicação literária, né, e futuramente a gente irá realizar a escolha, né, do material técnico, né, e literário do professor. Então, esse acervo, né, nós estamos orientando esse projeto, né, se vocês puderem conversar com os professores da sala de leitura, a escola que tem professor da sala de leitura, ou com o coordenador da unidade escolar, né, para realizar uma transferência temporária dos livros técnicos voltados para a prática pedagógica que foram distribuídos nas escolas nesse ano de 2021, para áreas de fácil acesso, né, para os professores e gestores, né, em especial para os professores aí. Pega uma prateleira, né, se for possível, colocar na sala dos professores e disponibilizar para facilitar o acesso do professor. Porque às vezes o professor tem um pouco de dificuldade, né? Então, né, de estar indo na sala de leitura, retirando o livro. Então, para facilitar, pega uma prateleira, deixa disponível lá para o professor, um acervo do professor, para ele ter acesso, para facilitar, né? Então, peço encarecidamente aí,
né, eu estou conversando com vocês, professores, também vou estar, né, passando para os coordenadores e os professores a sala de leituras, mas algumas escolas não têm ainda, tem a sala de leitura, mas não tem o profissional, né, o professor da sala de leitura. Então, peço aí, né, essa ajuda, nessa contribuição de vocês, para vocês estarem, né, conversando aí com esses profissionais, para montar um cantinho para vocês lá, para vocês terem acesso a esse material, né, para facilitar o acesso de vocês aí, para estar criando esse acervo do professor. Então, conto aí com a colaboração de vocês, né, para ficar mais fácil aí, né, elaborações de ações a partir desse acervo, né, fonte de pesquisa, aprofundamento das discussões, né, formação continuada, individual ou coletiva também, né. Então, por isso é importante aí, né, você estar tendo acesso a esse material aí técnico, né, destinada ao professor. Pessoal, quero agradecer aí engrandidamente a participação de vocês, a colaboração de vocês. Agradeço a colaboração, a participação da Márcia. Um grande abraço a todos, né, e até a próxima formação. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço.